Um dominador pode impedir sua sub de participar de grupo de WhatsApp, Facebook e afim? Pode. Pode. Por que que pode? Porque dentro de um reino, dentro do território do dominante, as regras são dele. Enfim. Agora, não estamos falando de grupos de família, não estamos falando de grupos de trabalho, não estamos falando de comunidades políticas e o cacete. Estamos falando de questões que orbitam fetiches e BDSM. Que é a alçada normal de uma relação BDSM. Porque quando ela extrapola dessa alçada, você começa a andar numa linha muito perigosa, muito próxima do SSC, do S, da sanidade. O que é a sanidade do SSC? São seguro e consensual. O são, a sanidade, se refere a não deixar as questões do BDSM atrapalharem outros aspectos da vida. Então, uma relação BDSM não pode atrapalhar as suas relações de amizade, as suas relações familiares, as suas relações de trabalho e as suas relações, eventualmente, educacionais. Os seus círculos não podem ser afetados pelo que acontece dentro do BDSM. Não é desejável. Mas acontece que existe um momento em que pode haver uma mistura. E eu já vou explicar. Então, voltando para a questão do dominante, que tem as regras, dominante, menino ou menina, vamos lembrar que quando eu falo dominante ou dominador, em 99% dos casos eu estou falando do substantivo comum de gênero, de pessoas dominantes. Não estou me referindo à identidade de gênero, elemento sexual, não estou definindo por aí. Eu estou definindo apenas entre dominantes e submissos, incluídos os switchers na condição de dominante ou que o switcher nunca é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo no seu eu, mas ele está uma coisa ou está outra coisa. Ele nunca está as duas coisas ao mesmo tempo, que ia criar uma fratura no espaço-tempo e explodir assim, a nossa realidade. Pior um serviço pior do que o Thanos fez com os anéis do... Tá bom. Pode ter gente que não viu ainda. É verdade, sem spoilers. Aqui não tem spoilers, tá? Ele ganha. Bom. Lobo! Eu falei, hoje eu tô sádico. Então, voltando aqui. O dominante, como ele é dono do seu território e vale tudo o que ele quiser dentro do seu território. Dominantes são a constante da relação. Dominantes são o esteio, eles são a base, eles são o porto seguro para o submisso, eles são quem vai guiar, quem vai ensinar, quem vai treinar. Então, mas o submisso tem que aceitar tudo? Sim e não. Por que sim e não? Porque o submisso tem um monte de poder, não é pouco poder, não. Estou falando poder real. Não poder direto sobre a relação, mas ele tem poderes, muitos, outros. Quais? Ele pode definir quando a relação começa, junto com o dominante. Não é o dominante fala, você é minha, você é meu e pronto. Não existe isso. Não existe dominador sem ter os seus servos, sem alguém lhe dando poder. Então, não é só um tipo de poder do submisso só. Esse poder que o submisso tem, o dominante também tem. Ele é o poder de começar, manter e terminar. Qualquer um dos dois pode parar o processo. Começar o processo tem que ser em comum acordo. O processo continua em comum acordo, dentro da consensualidade, e o processo termina em comum acordo. No sentido de, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não tem uma relação de dominação. Se eu não quero que uma parceira submissa, eu digo, não quero você mais no meu reino. Se uma submissa chega para mim e fala, Senhor, eu não acho que este reino supre minhas necessidades, ou eu não tenho mais condições, dadas as condições, eu não tenho mais como, dadas as condições de temperatura e pressão geral da minha vida, de continuar lhe servindo, vou me retirar.
acho lindo. O poder de declinar sabe, a capacidade de declinar é uma coisa raríssima de se ver. É muito mais gente prometendo, vendendo e não entregando do que dizendo que não, isso eu não consigo fazer ou eu não sei. Então, os submissos, eles podem parar a relação. E mais, quando começam, eles, dentro de um período de aspas, namoro, as partes se conhecem, se estudam, se experimentam. Inclusive, é uma coisa interessante aqui para se colocar, já que aproveitando que eu abordei esse assunto, quando eu digo que as relações. Eu falo sobre play partner agora ou falo depois? Não, depois. Depois. Tem bastante coisa. Então tá. Então, depois eu vou falar porque eu quero falar sobre os tipos de play partners, os tipos de relações avulsas que as pessoas acham que só é avulso e com coleira e não tem uma sequência. Mas isso é depois. Então, você tem um começo onde as pessoas se estudam, elas começam a sair sem um compromisso maior, e o compromisso vai aumentando e tal, e as pessoas vão se conhecendo e, aonde chega um certo momento, a relação vira uma relação de posse. Até chegar à relação de posse, se negociou muito. E, de repente, eu posso abrir mão de uma coisa ou outra que eu goste para ter aquela pessoa no meu reino. Por exemplo, vamos dizer que eu gosto de spanking hard. Aí a águia fala, não, mas eu não tenho condições, tal. Eu falo, tudo bem, então, eu abro mão de te bater de forma hard ou te bater de forma soft, assim, na mãozinha. Isso é muito humilhante, né? Apanha aquele link desse. Bom, e na negociação, desde que isso não vá, o que eu não vá subverter o meu eu, desde que eu não precise distorcer a minha realidade para a foto ficar bonita para a pessoa, é válido. Então, existe uma negociação, as pessoas, dentro de um encontro e um alinhamento grande de afinidades, se relacionam. Só que, conforme a relação vai aumentando de intensidade e profundidade, a parte que se submete tende a ir dando cada vez mais e mais e mais e mais e mais poder. Eu acredito que um dominante tem o poder total e restrito sobre as relações, inclusive dentro do universo BDSM da sua parceira ou do seu parceiro. Porque a gente está falando de universo de hierarquia e eu prendo os meus cachorros, eu prendo os meus animais, eu prendo o meu gado, eu prendo os meus escravos, eu faço o que eu quero das minhas coisas. Pronto. E se eu não quiser, não quis. Ah, mas e se a pessoa quiser? Ela pode servir outro reino. Ela chega e fala assim, não, mas eu preciso muito dos grupos de WhatsApp, eu preciso muito das minhas amizades, e a pessoa vai buscar outra realidade, outra pessoa para servir. Então, ele pode impedir do que ele quiser dentro dos limites estabelecidos pela pessoa que dá poder. Espera aí, isso pode ir além dos grupos de WhatsApp? Pode. Porque, de repente, a relação foi para um 24/7, eles moram juntos, de repente eles entram num processo de TPE, Total Power Exchange, que é a entrega total de poder, e de repente a pessoa que se submete tem aí alguma fantasia, algum gosto, um desejo, ela sente muito prazer em ser contida, dominada, completamente submetida e travada. Por que não ter a vida comprada? Tem gosto para tudo. Aí, nesse caso, o dominante pode até fazer a pessoa não ter mais amigos e tirar da vida, mas isso tudo consensual. Isso tudo sempre com uma porta de saída. Então, é isso. Um dominador pode impedir sua assunto de participar dos grupos e afins. Pode. Águia, vê se tem algum recado aí do povo aí. Vê aí no YouTube para mim, se alguém está conversando, se alguém mandou algum recado. Bom, depois eu continuo falando, porque ela me pediu também a minha opinião sobre isso. Quem? A pessoa que fez a pergunta. Você tem uma opinião diferente da minha, Águia? O quê? Sua opinião é diferente da minha? Não, em relação a grupos, especificamente, eu concordo contigo. Acho que o dominante ele pode proibir aquilo que ele quiser. Dentro dos poder, do limite de poder que ele tem. Da verticalidade. Mas ele pode proibir o que quiser. Mas, e se
o submissa não aceitar, basta dizer, olha, eu não quero ficar nesse reino, esse tipo de imposição é contra o que eu penso, eu quero, e ponto final. Agora, quanto à questão específica de um dominante proibir você participar de um grupo de WhatsApp, sabe? Tanto do meu lado submisso quanto do meu lado dominante, eu acho uma grande besteira. Esse assunto em específico, entendeu? Um dominante proibir de você... Por que ele vai te proibir de conversar no WhatsApp ou com pessoas? Eu acho isso... Acho que o dominante, quando começa a proibir... Mas a questão, Águia, não é essa. A questão é se ele pode, não é se ele vai. Ele pode. Que eu acho que vocês também... Eu acho que isso é gosto do freguês. Não, ok. Eu acho que o dominante pode sim proibir o seu submisso de entrar em grupos de WhatsApp. Eu posso proibir você de usar calcinha enfiada agora. Porque você verdade. faz... Que eu ando sabendo que você... Eu sei que você faz isso em minha ordem. Mas eu tô falando quanto a esse assunto específico. Se um dominante me desse a ordem, olha, você, para me servir, não pode entrar em grupos de WhatsApp, não pode conversar com fulano de tal. Para mim não serviria, porque para mim o dominante, quando impede o seu submisso, ele quer, normalmente é por uma questão de segurança. Insegurança? Na minha opinião, gente, na minha opinião, porque pode ter dominante aí que proíbe o seu submisso ou seu submisso de conversar no WhatsApp, de entrar em grupo. Então, para mim, eu acho isso uma grande besteira, sabe? Se ele, por exemplo, fosse extremamente controlador, você não pode... Eu sou extremamente controlador. Não, mas não, você é controlador, mas não no sentido desse eu controlo tudo na sua vida, só que não. Cara, é aquilo que a gente já conversou num dia, ele não tem senhas minhas, não faço sabe com quem a menor converso, questão. Com quem eu saio. Se ele fosse do tipo de dominante que precisa de um relatório do que eu faço, do que deixei de fazer... Se você precisasse de um dominante assim, você tava frita. Cara... Comigo não ia rolar. Sabe, não dá, assim, eu não vou ficar falando assim, eu fui no supermercado, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, isso não serve pra mim. Esse tipo de controle, eu conversei com o fulano de tal, isso não serve pra mim, entendeu? Então eu acho, sim, o dominante pode, mas se fosse no meu lado dominante, eu jamais pediria que meu submisso ou minha submissa não conversassem em grupos ou com quem quer que fosse. E se fosse o dominante em relação a mim, eu ia falar assim, ok, se pra você isso é uma condição sine qua non pra eu te servir... Que lindo! Fala de novo. Agora eu denunciei a minha idade, né? Condição sine qua non. Não, você denunciou que tem um vernáculo Se fosse algo indispensável pra servi-lo, seria problemático, porque eu não ia deixar de conversar com ninguém, entendeu? Nem de frequentar grupos, nem nada. Mas isso é, obviamente, minha opinião. Queria muito salvar esse vídeo, mas eu vou ter que descartá-lo, né? Fazer o quê? Não consigo salvar. Não, droga. Bom, já tentei, não vou ficar tentando horas. Aqui, deixa eu abrir outro ao vivo, iniciar vídeo ao vivo, pronto. Verificando a conexão, é nóis. Pronto, vambora. Fala e vê aí o que a Patrícia escreveu. O quê? A Patrícia escreveu alguma coisa aí. Escreveu aonde? Aqui no eu falei pra você controlar o YouTube também? Deixa, vai. Deixa eu ver aqui quem falou. Boa noite, tá aqui, certo? A Mayara falou, vamos dar like, vamos ajudar o Sr. Gladys. Legal, adoro esse tipo de ajuda. Sejam bem-vindos com sua ajuda. Uma frase que quero colocar no corpo, disse Patrícia. Sua dominação é tão intensa quanto a minha entrega. É isso aí. Eu acho, inclusive, Patrícia, que os dominadores, eles são reativos. Eles não podem atuar fora do âmbito de poder que lhe é dado. Ele só existe quando ele tem poder, né? Aí fica complicadíssimo. Fica complicadíssimo. Então, é alimentação e retroalimentação.